Senhoras e senhores, muito boa noite, Sejam muito bem-vindos a mais uma live do 0800 do Físio, uma live que aqui o meu intuito é conseguir te ajudar a desmistificar algumas questões sobre dor, sobre treino, para te trazer muito mais segurança e você tirar esse peso da consciência de que se você tem dor, você não pode treinar. Fechou? Se você está caindo de paraquedas aqui, você não me conhece, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit. Sou o head da CrossFit 047 aqui em Joinville e também estarei agora em agosto no CrossFit Games, levando nosso atleta master para lá. Então, inclusive se você quiser ajudar, tá? Quiser participar, nos meus stories tem o link dela para você poder adquirir a camiseta e ajudar a gente a viajar, tá? A live de hoje ela vai ser uma live aberta, então ela não tem um tema específico. O objetivo hoje é a gente abordar um pouco mais a temática que eu trouxe nos stories de hoje, que é esses mitos e verdades. Vou responder as perguntas de vocês todas na live, então se você tiver alguma dúvida, durante a live eu vou estar respondendo as perguntas. Vou começar primeiro trazendo o contexto que a gente trouxe nos stories, e aí na sequência, se você tiver alguma dúvida, manda aqui, que a preferência vai ser responder as perguntas ao vivo. Fechou? Galera, então hoje à tarde da live, nos stories, eu trouxe um contexto sobre mitos e verdades, né? Então, tipo, cara, uma pessoa que tem um determinado tipo de lesão, um determinado tipo de dor, ela pode ou não pode treinar, ela deve ou não deve treinar. O que eu vou trazer hoje aqui, as respostas que eu vou trazer hoje, elas são baseadas nas evidências científicas, mas muito em relação à minha experiência dentro do treino, dentro do piso preto. Então, se você quiser compartilhar com o seu treinador para que ele possa também trazer essa experiência, também compartilhar a experiência com eles, a gente ajuda a crescer, ajuda todos os treinadores a evoluírem juntos, certo? Então, a primeira pergunta que eu fiz hoje foi: condromalácia patelar diagnosticada há 5 anos e sem dor, pode agachar abaixo da paralela? E eu pergunto se é recomendado ou se não é recomendado. Nesse caso específico, o que determina é a dor. Então, se essa pessoa ela está sem dor, ela deve sim explorar amplitudes completas de movimento. Então, ela deve sim explorar, conseguir se movimentar, conseguir fazer um agachamento abaixo da paralela, com carga, com qualidade técnica, exatamente porque o dia a dia dela pede isso. Porém, eu teria uma única ressalva, é a capacidade física atual dela. Então, se ela não tem a habilidade ou não tem o costume ainda de agachar fundo, então se ela já treina uma musculação convencional, onde é um meio agachamento, só desce até a linha do quadril, eu, Otávio, não começaria expondo ela no agachamento completo. Eu começaria primeiro até um pouquinho mais alto do que a paralela, baixaria conforme o tempo, mas ela não teria uma contraindicação. Tá? Ela realmente é recomendado que ela procure e estimule o corpo dela, até mesmo para ela desenvolver essa habilidade que ela vai precisar no dia a dia. Se ela for limpar, por exemplo, o chão do box, quem mora sozinho aí sabe o quanto é difícil limpar o chão do box, cara, é a lombar que dói, é joelho que dói. Então é importante que ela tenha essa habilidade, e é por isso que a gente treina, para que o treino seja mais simples do que na verdade, o treino seja mais pesado do que a vida, fazendo a vida ser mais simples, né? Então, as demandas físicas do dia a dia vão ser mais leves, tá? Então, sim, é recomendado pessoas com condromalácia patelar. Para quem não sabe, está acompanhando, condromalácia patelar, condromalácia, condropatia, desgaste, é tudo a mesma coisa, tá? Tá falando tudo a mesma coisa. É um desgaste que acontece na parte de dentro da patela, que ela fica roçando. Então pensa assim, aqui tá teu fêmur, você tá nessa posição assim, ó, de joelho dobrado. Então, aqui tu tem o teu fêmur, ó, esse osso que vem aqui por cima. Se tu deixa teu joelho dobrado, assim, tu apalpa, tu acha a linha articular aqui. O que tá pra cima, nesse caso, pra mim aqui, é o fêmur, o que tá pra baixo aqui é a tíbia, e aqui eu tenho a minha patela. E isso aqui roça, osso com osso, é natural, acontece, tá? E esse desgaste é natural, ele vai acontecer. Então a pessoa precisa estruturar e ganhar volume muscular para poder proteger. Vamos lá, Márcia Santos. Olá, boa noite. Desde que comecei o CrossFit, meu joelho nunca mais foi o mesmo. Tenho dores que eu tenho dificuldade de andar e abaixar. Márcia, desde que você começou o CrossFit, você tem sentido essas dores. E isso, às vezes, acaba sendo recorrente.
Porque o que acontece? Se você está sentindo dores, principalmente depois de iniciar o CrossFit, é um sinal muito claro de que o estímulo que você está tendo, que o teu treinador está te passando, o estímulo que você está tendo, muito provavelmente, ele está sendo acima da tua capacidade física atual. O teu corpo não está sustentando aquilo. Então é importante que você ajuste a intensidade. Eu recomendaria muito que você, dependendo do teu quadro, tá? Mas eu recomendaria muito que você diminuísse a amplitude de qualquer movimento. Então, por exemplo, se agachar dói, eu não agacharia profundo, eu agacharia até a amplitude que não te dói. Normalmente, até a altura de uma caixa média, tá? Então, tu deixa a caixa média, que é a altura normalmente que os meninos pulam, e eu agacharia até ali. Se até ali for confortável, você pode baixar a caixa para a caixa na altura das meninas, e aí conseguir fazer o agachamento até ali. Se essa for uma amplitude que você consegue treinar sem dor, mantenha, fechou? Também ajustaria muito as suas questões de exercícios de impacto, então corrida, saltos no geral, aborta por um tempo, porque tu precisa deixar o teu corpo diminuir a dor. A dor é uma sinalização, entenda dessa maneira, tá? A dor é uma sinalização onde ela informa e o teu cérebro percebe que alguma coisa no contexto não está funcionando bem. Se tu nunca teve dor antes e agora você está tendo dor, tá? É provável que o estímulo está sendo muito maior do que você estava preparado. Fechou? A segunda pergunta que eu fiz nos nossos stories hoje foi: bursite de ombro com dor para fazer LPO pode fazer movimentos de ginástica com balanço? E aí eu boto se é recomendado ou se não é recomendado. Bursite de ombro, para quem não lembra, é uma inflamação que acontece nesse ossinho aqui na lateral, certo? E embaixo dele eu tenho uma esponjinha que ela fica protegendo os tendões, tá? Então isso acontece. E esse impacto ele vai acontecer, só que quando ele acontece de uma maneira exacerbada, essa bursa inflama. E quando ela inflama, ela gera dor e essa dor acaba vindo incomodar. Normalmente ela vai incomodar para movimentos acima da cabeça. E aí quando a pessoa tem dor na ginástica ou no LPO e não tem no outro movimento, ela não tem uma contraindicação, tá? Ela não tem uma contraindicação específica, tipo, mas a gente não pode ignorar que o movimento que você executa com barra mexe a mesma articulação que você executa pendurado, tá? Então, se você sente dor nos movimentos de levantamento e não sente dor na ginástica, eu optaria por retirar os movimentos de keeping, os movimentos de balanço, tá? Exatamente por quê? Porque os movimentos de balanço são movimentos agressivos e talvez você não sinta dor ainda, tá? Mas você pode vir a sentir. Então eu tiraria os movimentos de alto impacto, então eu tiraria os movimentos de keeping e investiria em movimentos de força, que vão conseguir me transferir estrutura para os movimentos de levantamento. E em paralelo eu desenvolveria a minha habilidade e trabalharia o que eu preciso trabalhar para poder desenvolver os meus movimentos de levantamento, tá? Então, sim, pode fazer os movimentos. Então, se eu tenho dor na ginástica ou se eu tenho dor no levantamento, eu posso sim fazer a ginástica, mas daí eu, Otávio, fisioterapeuta, head, coordeno aqui a galera, não recomendo e oriento os meus alunos a não fazerem movimentos de keeping quando estão com dor no ombro para outra modalidade. O que também pode acontecer tem dor para fazer, por exemplo, HSPU, ou não tem dor para fazer HSPU, mas tem dor para fazer puxada. Ele tem problema de puxada, mas não tem de empurrada. Não recomendo também que ele faça movimentos de keeping, porque a articulação que movimenta é a mesma. Por mais que tu mude o estímulo, né, o movimento de ginástica, por exemplo, ele está arrancando o teu braço fora. Então pensa que o movimento de ginástica é o teu corpo puxando o peso para baixo e a tua mão está fixa. Então o teu peso está assim, o tempo todo te puxando para baixo. Ele está tentando descolar a tua articulação, né? Está tentando arrancar a tua articulação. E nos movimentos de levantamento não. Nos movimentos de levantamento, o peso está na tua mão. Então o peso empurra o ombro para baixo. Então a mecânica do movimento é diferente. Mas é a mesma articulação. Então é importante que se ele está inflamado, por exemplo, para fazer levantamento, essa mesma articulação inflamada vai ter que fazer os ginásticos. E aí não vale a pena você ficar forçando em um, mesmo porque não dói. Tá? Eu ajustaria os movimentos, treinaria os ginásticos sim, mas treinaria ele sempre no restrito. Fechou? Teve uma mensagem aqui no meio do caminho, deixa eu ver. Sabrina, boa noite. É normal ficar sempre dolorido depois de fazer algumas horas de treino? Faz 6 meses que estou no cross e sinto muita canseira, falta de energia e dores.
Sabrina, muito boa noite. Cara, é normal sim, tá? O CrossFit é uma modalidade feita para ser constantemente variada. Ou seja, o objetivo é exatamente que você tenha estímulos diferentes todos os dias. Aqui tu levanta uma questão muito importante que você precisa estar atenta. Quando você fala para mim que sente canseira, falta de energia e dores, tá? É preciso identificar se o teu estímulo está sendo adequado para a tua capacidade física. Tá? Por exemplo, eu já fui em boxe, já treinei em boxe em São Paulo, na Black Sheep, para quem é do CrossFit sabe, conhece. Black Sheep é um boxe referência no Brasil, eles têm vários atletas que já foram pro CrossFit Games, já tem atleta semifinal, os caras são muito bons. Fui treinar na Black Sheep e naquele dia que eu fui, o treino era extremamente pesado. E eu já treino aqui no box aqui, normalmente eu treino na RX, eu não tenho problema com isso, faço todos os movimentos. Mas, cara, eu não tinha capacidade de fazer aquele treino. Eu consegui treinar aquele dia, porque, cara, eu só fiz um treino lá, neguei minha vida, cara, fiz de tudo pra poder treinar na RX. Mas, assim, se eu tivesse uma consistência de treino lá, não daria certo nunca. Eu teria que fazer adaptações. Adaptar é fazer aquele treino estar ajustado pra mim. Então é importante. Segundo ponto. Além de adaptar os treinos, ver se as suas adaptações estão certas, você precisa identificar essas suas dores. Elas são dores musculares, que a gente chama de dor muscular tardia, DMT, dor muscular tardia, que é algo que acontece depois de um treino. Então, quando tu tem um estímulo diferente, que tu bota o teu corpo para você movimentar de uma maneira diferente, esse estímulo ele pode te trazer, vai te desenvolver de alguma maneira, né? Então, esse estímulo ele deve ser variado e ele pode te causar realmente dores, e tá tudo bem. Como é que tu sabe se é uma dor de lesão ou se é uma dor muscular tardia? Tempo. Então, se até 72 horas a dor não diminuir, muito provavelmente você pode ter inflamado e criado um processo a mais. Dores musculares de treino, elas tendem a reduzir nas primeiras 48 horas. Então, ela vai ter um pico de dor, tu vai ter as primeiras 24, 48 horas um pico de dor e aí a tendência é de cair e até 72 horas você já volta a viver normal. Quando você tem uma dor por um estresse mecânico que causa uma inflamação, muito provavelmente essa dor ela é um pico e ela se mantém por pelo menos 5 a 7 dias. Então ela leva mais tempo, tá? Isso é comum. Então é importante que você veja esses dois aspectos. Se você está treinando e ele está te quebrando demais, provavelmente ou o treino não está adequado ou você precisa identificar essas dores. E agora, alguns pontos importantes, como alimentação, sono, isso aqui é fundamental para que a tua capacidade de recuperação também seja apta. Se você treina e não entrega o descanso adequado, o sono adequado e o combustível adequado do teu corpo, a probabilidade de tu quebrar é altíssima. Tá? Então é importante você rever esses conceitos. Fechado? Terceira pergunta que eu botei nos stories hoje, hérnia cervical com dor correndo para o braço. Então ele tem uma hérnia na cervical, mais disco, que corre uma dor para o braço. Então ele sente para uns lados da mão, ele sente dor, um choque que corre para o braço. Pode fazer HSPU? É recomendado ou não é recomendado? Olha, como ele tem uma dor correndo para o braço, tá? Muito provavelmente ele tem sim uma compressão nervosa. Essa hérnia ela está comprimindo algum nervo, tá? E aí, entendendo isso, não faz sentido que eu recomende ele a fazer exercícios de restrito, né? Exercício de HSPU, onde ele vai apoiar a cabeça no chão, porque eu aumento a compressão em cima dessa região, tendendo a piorar o quadro dele. Então não é recomendado. É importante que ele trate, fortaleça a região de pescoço. Normalmente uma hérnia cervical ela precisa de muito fortalecimento de região de pescoço. E assim, eu não trabalharia, por exemplo, o HSPU, mas eu poderia desenvolver um pike push-ups, eu poderia desenvolver algumas formas de elefantinho, exatamente para começar a expor essa cervical e ganhar estrutura nessa cervical, para que assim que a dor reduzisse, eu voltaria fazendo, por exemplo, movimentos de força. Então, o strict HSPU, o HSPU na caixa, para poder desenvolver estrutura para a região cervical, para que ele volte a fazer o HSPU. Isso que é importante, não é você simplesmente ignorar o movimento. Eu não vou fazer nunca mais HSPU. Não, é você criar um caminho para que você consiga voltar a fazer o movimento. Então, nesse caso específico, pelo fato de ter uma dor que corre, não é recomendado ele fazer os HSPUs.
Fechou? Dor lombar aguda. Dores agudas são dores com pelo menos com duração menor do que 3 semanas, tá? Então dor lombar com menor de 3 meses, desculpa, dor lombar com menos de 3 meses, então uma dor lombar aguda, sem diagnóstico de imagem, então ele não fez um raio-x, ele não fez uma ressonância, ele tá com uma dor lombar, inclusive vai ter uma das perguntas que eu vou responder depois que vai falar sobre isso, mas tá com uma dor lombar, seja porque foi pegar um negócio no chão, foi fazer alguma coisa, não tem diagnóstico de imagem, mas ele tá com dor. Ele pode tirar peso do chão, então ele pode fazer deadlift, ele pode fazer snatch, ele pode fazer movimentos de tirar o peso do chão? Depende, tá? Depende. Num primeiro instante eu não recomendaria. Tá? Eu não recomendaria por quê? Porque é muito possível que essa amplitude completa, então tirar o peso especificamente do chão, não seja uma amplitude que ele consegue controlar. Tá? E essa amplitude, tirar um peso do chão, às vezes até a posição de fazer a posição de saída do deadlift é uma posição que incomoda a lombar. Então, o ideal, tá, nesses casos, seria que ele fizesse os movimentos de levantar pesos do chão, só que não especificamente do chão. Você eleva a barra, bota os steps, bota algumas anilhas, deixa mais alto, para que essa barra, ao invés de estar lá no meio da canela, ela fique muito próxima do joelho. E isso facilita com que ele consiga começar a estimular. Ele vai precisar tirar peso do chão porque isso faz parte da vida, tá? Faz parte da vida. Então ele vai ter que tirar peso do chão. Então que ele consiga estruturar e entender qual que é a melhor maneira para ele conseguir fazer isso, tá? Galera, essas perguntas, elas são para a gente poder raciocinar em cima. De novo, não existe uma receita de bolo, não existe uma forma, um sim e um não claro, né? E isso que eu ensino na Liga dos Treinadores. Então, se você acha que o teu treinador ele pode, se você que é treinador estiver me assistindo, ou se você acha que esse tipo de visão pode desenvolver o teu treinador, envia essa live para ele poder participar da Liga dos Treinadores. No dia 26 eu vou dar uma aula onde eu ensino exatamente esse raciocínio lógico que eu tenho em cima de como eu lido com os meus alunos com dor. Fechou? No dia 26 de junho agora, às 2h30 da tarde. Então, se você quiser que ele participe, só comenta aqui embaixo, liga, que aí eu envio o link para você no direct e você encaminha para ele. Fechado? Agora vamos às perguntas que eu recebi no nosso direct, né, nas caixinhas de pergunta lá. Vamos lá, vamos ver o que temos por aqui. Paola Solari. Exercícios para ativar o glúteo, please, só ativo a lombar. Cara, exercícios que vão te ativar o glúteo, tá? Eles vão depender muito, não é o exercício em si. Por exemplo, tu fazer um deadlift é um exercício que exercita glúteo pra caramba, mas você não sente o glúteo, sente a lombar. Então o problema não está no exercício, está sim na capacidade que você tem de recrutar o músculo, sacou? Então mais importante do que o exercício perfeito para recrutar é você compreender aonde você quer fazer força. E tu sabe qual que é a melhor maneira de tu conseguir isso? Tá aqui, ó, as tuas mãos. Tu vai fazer qualquer exercício de quadril, tá? Deadlift, snatch, good mornings no começo da aula, acabam sendo os melhores momentos, elevação pélvica. Bota a mão na tua bunda. De verdade mesmo, assim, ó. Bota a mão na tua bunda e, cara, tenta fazer a contração acontecer e tu sentir a contração acontecendo, porque isso vai trazer uma capacidade de aumentar a tua coordenação muscular. Pensa que teu corpo, ele tem uma imagem no cérebro, ele cria uma imagem no teu cérebro e no teu corpo. Então ele meio que sabe onde está cada coisa e o que contrair cada coisa. Por isso que tem pessoas que sabem mexer a orelha e outras pessoas que não sabem. Por isso algumas pessoas sabem mexer o nariz e outras pessoas não sabem. Porque para essas pessoas que sabem fazer esses movimentos, o cérebro sabe aonde que ele tem que fazer força. Para quem não sabe, que é o meu caso, eu não sei mexer a orelha, tu fica fazendo, parece que tu quer fazer força, mas tu não sabe onde é. Exatamente porque o teu cérebro não sabe que músculo ele tem que controlar. Então o que tu precisa fazer é começar a usar a tua mão. Então apalpa o teu glúteo mesmo. Então se tu for fazer uma elevação pélvica, vou fazer aqui na maca. Vou fazer aqui, ó. Vamos ver se vai caber aí pra vocês verem. Então eu tô aqui, a minha mão, eu apoio aqui na minha bunda, tá? Então eu preciso sentir. E aqui eu subo o quadril. Bom, subi o quadril, eu preciso sentir que o meu glúteo tá apertado. E eu quero, cara, nem que eu feche o olho aqui,
para conseguir sentir essa contração. Eu preciso aumentar a minha capacidade de recrutar músculos, e isso vai depender de vários fatores. Inclusive, usar feedbacks táteis é fundamental para você poder aumentar a tua capacidade de contrair o glúteo. E isso é uma das coisas que eu faço dentro do PAF Rehab. Então, o PAF Rehab é o meu programa de reabilitação online. E dentro do PAF eu trago vários exercícios, obviamente, de ativação de glúteo, mas principalmente essa ação de você conseguir compreender o teu corpo. Então, a ideia do PAF Rehab é aumentar a tua capacidade de coordenação corporal. Se você não sabe controlar teu corpo, muito provavelmente os teus movimentos sempre vão estar deficitários. E aí é aquele movimento do snatch, que ele parece que o braço não tem estabilidade, é aquele movimento do agachamento que toda hora desequilibra para frente, é aquele squat clean que a barra cai. Então, o PAF Rehab ele serve exatamente para isso, para te aumentar essa consciência corporal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, comenta aqui embaixo, quero, que eu envio para você o link no direct, você pode conhecer a nossa estrutura, fechou? Dores na lateral do joelho para o lado de dentro da perna. Então não é na lateral, é na parte de dentro da perna. O que pode ser, tá? Muito comum essa dor aqui, ó, nessa parte de dentro do teu joelho. Então aqui, né? Então a lateral de dentro, né? Então imagino que seja essa região aqui. Mas teu joelho ele tem basicamente duas estruturas que incomodam aqui. Na parte de dentro, então aqui, você tem o que a gente chama de pata de ganso, que é o ponto de inserção de 3 músculos, tá? Vem o grácil, semitendinoso, eles se inserem aqui e ele se prende nessa região, tá? Bem nessa lateralzinha aqui. E ele inflama de vez em quando. Da mesma maneira, do lado de fora do teu joelho, então do lado de cá, eu podia só ter usado outra perna. Do lado de cá, ó, tá? Também na mesma altura, então fica muito próximo, tu tem o que a gente chama de síndrome da banda tibial. Os dois acontecem pela mesma estrutura, tá? Aumento da demanda, muita demanda, provavelmente algum exercício cíclico na sua grande maioria das vezes, tá? Aumento da demanda, então é corrida em excesso, agachamento e baixa carga em excesso ou alta carga em excesso, e ele acaba inflamando esses caras. Esses caras acabam inflamando porque eles acabam compensando outras estruturas que não estão trabalhando direito, quadríceps, glúteo. Então é fundamental que se reequilibre essas musculaturas, se reorganize essas musculaturas para que essa dor se resolva. Fratura de base de metatarso. Quanto tempo para retornar aos treinos em alta intensidade? Cara, metatarso, ele é o parceiro da mão, então é o pé, né? Então, mão, tu tem os metacarpos, que são esses ossinhos da palma da mão. Então, mal comparando, os metatarsos são esses ossos que ficam na base do pé, eles ficam aqui, ó, são 5 ossinhos. Fratura de base de metatarso, ele quebrou um ossinho desse pé. E quanto tempo ele demora para voltar à alta intensidade? De 3 a 6 meses é o tempo de consolidação óssea, então esse tempo mínimo que talvez você tenha que usar bota e tal, para consolidar bem o osso, mas assim que você tiver liberação médica, ele provavelmente não vai te gerar nenhuma consequência mecânica, então pautora logo na sequência que o médico liberar. Fechou? Mas esse vai depender muito da tua liberação médica. Enquanto você está recuperando, isso não ignora o fato de que você pode treinar absolutamente todo o resto do teu corpo. Então só porque você fraturou o pé, não quer dizer que você não vai pedalar, você não vai remar, você não vai fazer força de braço. Existe um mundo de movimentos que você pode fazer e deve, inclusive, para manter o seu nível de condicionamento e conseguir recuperar mais rápido. Se você fica esse tempo todo parado, a hora que você for retornar efetivamente para a atividade física, tá? Você perdeu muita coisa. Então, quanto mais você batalhar e buscar, menos você perde, perdendo menos, você recupera mais rápido depois. Fechou? Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Eiver Ferreira, sobre o que vai ser a live o que vai ser a liga de quinta. Então, quinta-feira, como eu falei antes, a gente tem a Liga dos Treinadores. Na última semana, a gente trabalhou a temática sobre os 6 pilares de um treinador RX. Então, é como eu gosto de dizer, que são os treinadores que conseguem atender as pessoas de uma maneira eficiente. Então, quais são os 6 pilares que esse treinador precisa desenvolver para saber se a capacidade dele de ser treinador está efetiva ou não. E essa semana a gente vai desenvolver as bases para ele entender o que ele faz, tá? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente usa o cross-training
para poder, o CrossFit, o cross-training, para poder desenvolver capacidades físicas. Então essa é a temática que a gente vai trabalhar na Liga essa semana, tá? Se você acha que dá para se inscrever, se você quer conhecer um pouquinho mais da Liga, você é treinador ou você acha que o seu treinador pode se beneficiar com isso, comenta aqui embaixo Liga que eu vou enviar o link para você. Como melhorar a mobilidade de squat set? João Carmo mandou mensagem para mim. Passe tempo de overhead squat. Galera, não tem melhor mobilidade do que o próprio movimento, tá? O teu corpo, ele aprende as coisas. Então, quanto mais você estimular o teu corpo naquele movimento, mais você vai desenvolver aquela habilidade, tá? Então, assim, tem dificuldade para fazer overhead squat? Cara, você precisa passar tempo embaixo da barra, você precisa passar tempo no agachamento. Percebe, por exemplo, quando você vê um vídeo no Instagram desses levantadores, eles recebem, eles estabilizam e depois eles sobem. A sua grande maioria dos levantadores fazem isso. Vai ver na hook grip, eles recebem o squat snatch, eles param lá embaixo um pouquinho, estabilizam a barra e aí eles sobem. A gente não tem tempo embaixo da barra, então a gente recebe a barra e já quer subir. E isso te faz, de maneira inconsciente, ter medo da posição. E aí cada vez menos você passa tempo lá embaixo, você não faz overhead squat, toda vez que você faz overhead squat você quer sair rápido daquela posição, então desenvolve tempo em overhead squat. Agacha, bota a barra para cima, agacha, fica lá embaixo. Cara, gasta tempo e aí isso vai ser fundamental para você melhorar o seu overhead squat. Samuel, MS18, ferrei minha lombar fazendo kettlebell swing, melhorou, porém ainda tenho receio, mas quais fortalecimentos fazer? Cara, eu não te recomendaria fazer nenhum fortalecimento, tá? Por que, Samuel? Por que eu não te recomendaria fazer fortalecimento? Porque muito provavelmente você não teve uma lesão. Você não teve uma lesão causada pelo kettlebell swing. Muito provavelmente a tua qualidade de movimento em relação ao kettlebell swing, em relação à transferência, está ineficiente. Você muito provavelmente está usando muito braço e tronco para executar o movimento e pouco glúteo e perna. E aí toda vez que você faz um movimento com muito tronco e glúteo, tá? Muito tronco e glúteo, você acaba tendo dificuldade para poder desenvolver o movimento. Galera, eu achei um negócio aqui muito legal. Eu tinha printado as perguntas, mas eu achei um botão ao vivo aqui, cara. Calma aí, ó. Tô vendo aqui, achei um negocinho que eu posso responder as perguntas. Deixa eu ver o negócio. Olha só. Dor no tríceps de tanto devil press. Algo para fortalecer? Cara, eu achei genial isso aqui, ó, ao vivo, cara. Nunca tinha visto isso. Eu às vezes me sinto um tiozão nesse Instagram, por não saber e não conhecer da ferramenta, tá? Isso aqui é genial. Dor no tríceps de tanto fazer devil press. Algo para fortalecer? Cara, ajusta a mecânica. Devil press, galera, para quem não sabe, é um movimento que une um burpee com um dumbbell snatch, tá? Ele pode ser executado com um dumbbell só ou 2 dumbbells. E aí, provavelmente, se teve dor no tríceps, muito ligado, tá, à fase do push-ups do movimento. E aí, como você está com o dumbbell na mão, você sempre faz um push-ups na negativa. Então, você vai estar sempre nessa posição assim, ó. E aí, aqui tu bota o teu tríceps em estresse, muito provavelmente foi isso que acabou te causando, te trazendo dor. Então, não diria para ti que você precisa fazer um fortalecimento específico. Mas se você quiser, para realmente, porque você vai ter uma competição, e dentro dessa competição você vai ter devil press, e é um volume alto, você já sabe. Então, minha recomendação é, trabalha ring dips, tá? Ring dips vai ser o canal para você poder desenvolver, ou puxar com paralete, vai ser o que você precisa para poder desenvolver. Fechou? Olha, trocou minha cara aqui. Tô em outra coisa aqui. Vamos ver outra pergunta aqui, Essas perguntas são todas que vocês mandaram lá na caixinha dos stories, hein? São todas que vocês mandaram lá na caixinha dos stories. Então, vamos lá. O que fazer para não ter dor na parte de trás do joelho quando tem corrida no WOD? Galera, dor na parte de trás do joelho são 3 possibilidades claras, tá? Dor atrás do joelho são 3 possibilidades claras. Guarda isso para você. Primeira questão. Pode ser um cisto atrás do joelho, então cisto de Becker que chama, tá? Ele não tem muito o que fazer, você vai ter que fazer um procedimento com um ortopedista, dieta, suga ele e ele pode voltar, resistência alta, tá? Então existe a possibilidade de não ser um problema grave, normalmente acaba sendo muito mais estético. Segunda possibilidade é lesão de corno posterior de menisco, então na parte de trás do menisco. Também a gente pode descartar aqui, porque normalmente essas lesões de corno posterior elas tendem a ser um problema quando você está no agachamento profundo e não no movimento de corrida.
Então aqui muito provavelmente pelos descartes, não necessariamente é uma certeza, mas pelos descartes, muito provavelmente está ligado a uma inflamação dos músculos da mecânica do joelho. E aí pode ser algum músculo da panturrilha, que passa atrás do joelho, ou algum músculo da posterior de coxa. Então o ideal é você fazer um fortalecimento específico para a posterior de coxa. Eu investiria muito em movimentos de planta de pé, então muito movimento de panturrilha e muita flexão de joelhos. Se você for na academia ou se você estiver no box mesmo, trabalhar a posterior de coxa vai te ajudar muito deadlift romeno, vai te ajudar a estruturar esse posterior de coxa para que você consiga. Vamos ver aqui, a gente recebeu uma ao vivo. GW Down Under. Tem uma dor estranha que não consigo explicar. Quando remo, sinto o tríceps bem proximamente, próximo à axila. Também às vezes com o deadlift, é claro, quando faço pull-ups, mas nem sempre. Alguma possibilidade que pode ser? Cara, não parece ser tríceps, tá? Ele tá perto da região, mas ele não parece ser tríceps. O músculo que passa nessa região aqui, ó, ele vem daqui, ele vem aqui pela frente e se insere no teu ombro. E ele passa junto com os tendões do tríceps ali, que é o teu grande dorsal. E é um músculo de puxada. Então, o tríceps ele é um músculo de empurrada, na sua grande maioria das vezes a função dele é essa, ou ele está empurrando ou ele está estabilizando. Tá? E a dorsal não, a dorsal é um músculo de força e de estrutura de puxada. Então, para você poder... e os movimentos que você me falou são movimentos que fazem sentido, tá? Então, movimentos como remo, que tu tenha puxado do remo, movimentos do pull-up, que tu tenha puxado do pull-up, e até mesmo o movimento da deadlift, a dorsal tem uma estabilização gigante na tua região lombar. Então, o que talvez você esteja sentindo é isso, é a musculatura da tua dorsal. E dependendo do que for, é algo normal, tá? Você deve sentir ali mesmo, é algo que você está esperando. Agora, o que você precisa avaliar? Se essa tua dor, ela é uma dor muito maior, numa escala de 0 a 10, então sendo 0 a nada de dor, tá? 0 dor, e 10 a maior dor que já teve na tua vida. Se essa dor ela tá muito acima de um 4, 5, é importante você investigar um pouquinho mais, tá? Para poder entender se é uma questão de flexibilidade, se é uma questão de ativação, ou se é realmente uma questão de fraqueza. Se a tua dor tá ali até um 3, 2, é um incômodo, um desconforto, tá presente, eu experimentaria aquecer um pouco mais, trabalhar um pouco mais de amplitude e mobilidade e ver se isso acaba reduzindo a tua dor. Normalmente, isso acaba sendo o suficiente. Fechou? Vamos lá, o que mais temos aqui? Vamos lá, ó. Esse aqui é demais, ó. Dor no pescoço quando faço HSPU. Cara, isso aqui é batata, tá? Eu sempre estava fazendo HSPU, eu tinha muita dor na minha cervical. Essa quem mandou foi o Emanuel, direto de Dublin. O Emanuel hoje é treinador excepcional, tá lá em Dublin, tocando a boa. Cara, é sensacional. E o HSPU ele é um movimento que ele cobra muito a questão da cabeça bater no chão, né? Então, durante muito tempo, sempre que tinha séries de HSPU, séries muito longas, eu fazia o movimento, eu acabava sentindo a minha cervical depois. Era batata. Eu ia ter HSPU, cara, eu ia sentir minha cervical. E aí, o que acontece? Você não tem um problema, o que na verdade que você tem é um espasmo, a musculatura de cervical ela não sustenta a batida. Muito provavelmente porque na hora que você vai executar o movimento do HSPU, isso era uma coisa que eu fazia, e eu comecei a notar que as pessoas que têm dor na cervical depois do HSPU também fazem isso, é esse chicote que você faz com a cervical. Então, ou você cai, então pensando assim, né, estou de cabeça para baixo, ou você cai muito com a testa, e aí a tua cervical está nessa posição assim, ó, e aí isso aqui toma carga aqui, ó, é muito complicado. Ou tu até cai aqui, ó. Mas quando tu vai sair, tu faz isso aqui, ó. Se esse chicote... Pensa que o músculo que normalmente trava na cervical é o músculo que sai daqui da base e ele se insere aqui na tua escápula. Chama elevador de escápula. Normalmente esse cara que trava. E se toda vez que tu vai fazer o HSPU, tu faz isso aqui, ó. Pra dar esse chicote pra poder sair. E isso normalmente acontece em séries mais longas porque tu fica mais cansado. E aí tu soma um nível de fadiga, esse músculo entra em estresse e ele trava, tá? E aí ele trava, dá um torcicolo, a tendência é que em alguns dias a dor começa a melhorar, aí você vai tomar algum anti-inflamatório, algum relaxante muscular para poder tentar minimizar. O que eu investiria muito, e é o que eu estou fazendo, é investir em HSPU restrito, tá? Então, eu não fazia até então hoje eu consigo fazer alguns HSPU restritos, ainda é muito ruim, mas isso está me dando muito mais estrutura de cervical e de ombro para poder estabilizar o movimento. O segundo ponto que eu trabalharia, cuida com as tuas 3 pontas, tá? Então é fundamental que aquela base do elefantinho, então mãos e cabeça,
que essa base elefantina ela seja respeitada no teu HSPU para que você caia na posição mais alinhada possível e que você melhore a tua transferência, sem botar o braço antes da hora, para conseguir desenvolver. Deixa eu ver que teve uma mensagem ali, deixa eu ver um pouquinho. O que mandou o quê? Foucault. Tive uma dor na lombar aguda, fui no médico, tomei medicação, parei de treinar, ontem voltei. Fiz bastante mobilidade e aquecimento, não doeu. Pode ser hernia de disco? Muito provavelmente não, tá, Foucault? Claro que se você fizer uma ressonância magnética, é possível que você encontre uma, tá? Porque pessoas acima dos 35 anos muito provavelmente vão encontrar alguma alteração na coluna, tá? Seja ela um bico de papagaio, seja ela uma hernia de disco ou um abaulamento discal, vai achar alguma coisa. Então, se você fizer exame, você vai achar alguma coisa. O que é um fator que você precisa prestar atenção, tá? Você teve a dor lombar aguda, foi no médico, tomou medicação, parou de treinar, ficou uns dias off, voltou a treinar ontem, fez bastante mobilidade, aqueceu bem, não teve dor, cara, muito provavelmente não é uma hernia de disco, tá? Muito provavelmente. Por que não é uma hernia de disco? Porque se for uma hernia de disco, tá? Uma hernia de disco, e ela estiver comprimindo alguma estrutura, que seja algo mais grave, tá? Pensa que as tuas vértebras elas ficam assim, ó, uma empilhadinha em cima da outra, e aqui no meio você tem um disco, que é um amortecedor, tá? Pensando assim, ó, pra gente conseguir identificar bem o problema. É uma bolacha, um recheio e uma bolacha, tá? Fica mais ou menos essa mesma estrutura. E aí, sabe quando tu aperta o babalu, assim, ó, tu aperta o babalu e ele sai? Aquilo ali é você comprimindo, você comprime o disco vertebral, esse disco comprimido, ele expulsa o líquido que fica dentro, o núcleo pulposo, que é o nome chique que se dá, ele expulsa, e ali, se na hora que ele expulsa, ele comprime algum nervo, ele dói para um cacete. Então, cara, fica tranquilo, se for uma hernia de disco, tu vai saber na hora que é uma hernia de disco. Vai dar uma dor corrida, vai ser um inferno, e ele não passa rápido, tá? Ele demora, assim, ó, hernia de disco, quanto mais extrusa, tá? Melhora o prognóstico, então a probabilidade de você melhorar é maior. Isso é meio contraintuitivo, mas é isso que os estudos mostram. Então, se for uma hernia de disco, quanto mais feia for a tua hernia de disco, melhor é a probabilidade de tu melhorar 100% sem dor. Quanto menor for a tua hérnia, quanto mais abaulamento ela for, maior é a probabilidade de ela te incomodar por muito tempo. Isso mostra pra gente que o problema não está diretamente na hérnia, sim no contexto que a gente cria, esse medo que a gente tem em relação à hérnia, como se a hérnia fosse o fim do mundo, né? Porque durante muito tempo a nossa medicina trouxe exatamente esse conceito pra gente, de que quando a imagem, o diagnóstico de imagem, ele mostra algo pra gente, aquilo ali é o problema. E a gente acreditava que se a hérnia tivesse uma hérnia ali, a ideia mais básica que a medicina tinha era, cara, vamos ter que abrir, botar uns parafusos aqui, estabilizar isso aqui, porque o corpo não está tendo capacidade de estabilizar. Esse era o pensamento. E aí, durante muito tempo, você acreditou que, cara, agora que tu tem uma hérnia, tu não pode mais tirar peso do chão, agora tu não pode mais dobrar tua coluna. Os antigos têm muito isso, minha mãe tem isso, por exemplo, esse medo, né? Então, não é importante, não é esse o fim do mundo, mas a gente ainda tem essa crença. Então, tu pode ver. E é por isso que a dor lombar, ela acaba sendo uma dor que dá muito medo. Uma coisa é você, por exemplo, você teve uma torcicolo. Uma torcicolo você acha ruim, incomoda, mas você sabe que vai passar. É algo tranquilo, assim, tua cabeça aceita melhor. Agora, quando a torcicolo nada mais é do que um espasmo muscular. Então o músculo contrai e não solta. Agora, quando tu tem uma contratura ou um espasmo muscular na tua região lombar, região de quadrado lombar, que é a musculatura mais lateral, assim, a gente já morre de medo de ter uma hérnia. Então isso é comum, tá? Acontece. Então não precisa ter medo não, se você não teve, segue o baile. A única orientação que eu te digo é, continua os aquecimentos bem, desenvolve bem o teu core e trabalha a tua mecânica, o teu movimento, a tua mecânica, para que essa mecânica não te prejudique mais. Tá bom? Vamos lá, Sabrina. Quando for hernia de disco, tem que parar de cross? Minha amiga fez ressonância e não quer parar de treinar. Não, Sabrina, não precisa parar de treinar. Tu vai precisar ajustar. Mas é importante a gente entender e compreender se é realmente a hernia de disco que está causando a dor dela. Tá? Uma hernia de disco, para ela acontecer, ela precisa ter um trauma. Então, se a pessoa não teve um trauma, uma queda, algum acidente que realmente explique aquele acontecimento, tá? Muito provavelmente essa hérnia não surgiu agora. E se essa hérnia não surgiu agora, quer dizer que essa hérnia já está há mais tempo com ela. De novo, o exame de imagem mostra uma foto do agora. Não conta uma história pregressa.
Então, quando ela pega esse exame, ela olha aqui hoje, ela vê, pô, tem uma hérnia na minha lombar e eu estou com dor na minha lombar. Logo, eu descobri uma hérnia e é minha hérnia que está causando a dor. E não necessariamente, na grande maioria das vezes, não é esse o caminho. Tá? Como eu falei antes, a gente já sabe que a presença de uma hérnia de disco ela é comum em pessoas acima de 35 anos. Tá? E não necessariamente o fato dessa pessoa ter uma hérnia de disco, ela tem dor. Eu aposto com vocês, eu com 30, se eu fizer hoje uma ressonância magnética na minha coluna, eu vou achar algum problema na minha coluna, e não necessariamente eu tenho dor na lombar. Tá? Então, eu preciso ter esse entendimento, compreender isso, para poder ajustar e adaptar meus treinos. O que eu diria para ti, Sabrina? Ela deve continuar treinando sim, exatamente porque o CrossFit vai desenvolver essa questão de você poder estruturar a tua movimentação. Pensa assim, vou parar o cross, mas o cross faz o quê? Ele vai te ensinar a tirar um peso do chão, ele vai te ensinar a usar a tua perna para poder levantar um peso, ele vai te ensinar a dominar teu próprio corpo no espaço. Sabe onde mais tu precisa disso? Para viver, pô. Para viver tu precisa disso, tu precisa saber tirar um peso do chão para tu conseguir levantar teu filho, para tu conseguir ajudar alguém que precisa, para tu poder carregar tuas compras. Agora tu imagina tu não treinar para isso. A hernia de disco, ela é um ponto. É um ponto. Aconteceu, assim como eu caí e quebrei a perna, é um ponto. Vai melhorar. Então eu tenho que continuar treinando para melhorar a minha capacidade. Digamos que eu caísse de moto, pelo amor de Deus isso não aconteça, mas que eu caí de moto e perdi o braço. Ela não tem mais esse braço. Cara, eu tenho a opção, nunca mais vou treinar o cross? Não, pô. Agora eu vou só treinar o que eu consigo fazer, né? Não dá pra fazer com os dois braços, fazer com um só, segue baile. Mas esse é o pensamento que a gente tem que ter. Então, assim, ela não vai parar o cross, mas ela não vai conseguir, se ela tá com uma dor aguda, ela não vai conseguir treinar da maneira que ela tá querendo treinar. Ela não vai treinar em alta intensidade. Ela vai precisar ajustar o treino dela para ele se adequar à capacidade física dela agora. O foco dela não está em desenvolver o condicionamento, está em não perder o que ela tem e fortalecer o que ela precisa fortalecer. Então ela fortalece o que ela pode fortalecer e treina o que ela pode treinar. E assim ela consegue continuar treinando mesmo com a hérnia. Fechou? Galerinha, fechamos por hoje. Livezaça, uma presença boa hoje na live. Agradeço a todo mundo. Recadinhos paroquiais. No dia 26, então, para você, se quiser participar, você treinador que está acompanhando a live, ou se você acha que o teu treinador ele pode se beneficiar com isso, se beneficiar dessa visão, eu quero ajudar treinadores a poder reduzir a chance de lesão dos seus alunos. Conseguir estruturar muito mais, poder ser mais presente e se valorizar como treinador mesmo. E para isso eu vou ensinar o passo a passo para vocês, treinadores, e para o seu treinador, no dia 26 de junho, o que ele precisa para conseguir guiar e desenvolver os seus alunos. Então é só comentar aqui embaixo, liga que eu envio o link para vocês. Se você está passando por dores e você quer resolver a sua dor sem precisar parar de treinar, o PAF Rehab pode te ajudar. Fechou? Então é só comentar aqui embaixo, quero, que eu vou enviar o link do PAF Rehab para você no seu direct, tá? E Sabrina, se quiser enviar para sua amiga também o PAF Rehab, fica à vontade. Fechou? Galerinha, muito obrigado por hoje, a presença de todo mundo, tamo junto e nos vemos de novo na terça-feira que vem. Terça-feira que vem às 7h30 da noite. Muito obrigado, valeu, falou, é nóis!